Olá, eu sou Gustavo Coy e sejam muito bem-vindos ao curso de Microsoft Office Excel. Nesta aula, iremos aprender operações matemáticas e se faz necessário fazer o download do arquivo que está na descrição desse vídeo. Vamos lá. Após o arquivo baixado e aberto, note que você tem algumas abas: soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz, logaritmo, tá? Vamos começar pela soma. Vamos colocar aqui um número aleatório, por exemplo, 100. Perfeito? Vamos colocar aqui agora 30. Vamos fazer a soma então de 100 com 30. No Excel, toda e qualquer fórmula vem um sinal de igual antes da operação. Se não vem esse sinal de igual, pode ser qualquer outro valor menos fórmula, perfeito? Então vamos lá, igual, ó. Vamos começar da maneira mais básica. Você vai pegar o seu mouse e clicar no 100. Note que ele não apareceu 100, ele apareceu A1. Dentro do Excel, as operações podem ser feitas com o valor que contém dentro da célula, como também o valor puro. Eu poderia colocar muito bem igual e 100. Só que, quando eu fizer essa operação, o Excel ia ficar fechado a fazer um cálculo somente com 100. Como eu cliquei aqui em A1, que é a coluna A da linha 1, lembrando que eu falei no vídeo anterior que as colunas são por letras e as linhas por número. E a ordem é crescente, ou seja, A, B, C, D, E, e 1, 2, 3, 4, 5, perfeito? Então aqui tem 100. Se porventura após eu finalizar esse cálculo, essa fórmula, eu quiser trocar o valor de A1, o Excel atualiza o resultado, porque ele está pegando A1 e você aperta o sinal de mais, ó, mais quem? Você pega o mouse agora e clica em A2, que no caso é o 30. Ou seja, o Excel está somando A1 mais A2. Neste caso é 100 com 30. Quando você apertar Enter, o resultado é 130. Mas vamos modificar o valor de A1 para 200. Enter. Note agora que o resultado final ficou 230. Vamos modificar esse 30 para 50. Enter. Note agora que o resultado final ficou 250. Então, na verdade, o Excel ele faz a soma do que contém na célula A1 mais o que contém na célula A2, tá? Tem outra maneira de se fazer isso, que é com fórmula. Vamos fazer aqui embaixo. A fórmula é a palavrinha soma. Eu falei para vocês que toda fórmula vem um sinal de igual. Então, igual, a palavrinha soma, tá? Pode ser maiúsculo ou minúsculo, não tem problema. Dá certo também. E note que o Excel, ele já abre aqui o menu suspenso com algumas fórmulas semelhantes, tá? Que vai desde o curso intermediário e avançado, perfeito? Então, igual soma. Essas fórmulas que contêm uma palavra, né? Ela sempre começa com um parêntese aberto, você seleciona os valores e fecha o parêntese, tá? Então, ó, igual soma, abre o parêntese. Essa é a sintaxe. O que é a sintaxe? A arrumação da fórmula padrão, tá? Se fosse, por exemplo, uma fórmula para calcular média, igual média, abre parêntese, tá? Do mesmo jeito, uma forma condicional, igual se, abre parênteses. Então, sempre tem isso em mente. O sinal de igual, a palavrinha, né, da fórmula, neste caso, soma, e o parêntese para você começar a escolher os valores. Você vai pegar o teu mouse e clicar no 200. Tá? Você vai agora digitar o sinal de 2 pontos e clicar no 50. Professor, por que eu não escolhi mais? Primeiro, você escreveu a palavra soma. E segundo, você quer somar quem? Eu selecionei os valores que eu quero somar. Suponhamos que os valores estivessem aqui na coluna D. Ó. Eu posso clicar, segurar e arrastar, ó, os valores de minha preferência. Vou apagar aqui agora e selecionar aqui na coluna F. Ó. Posso arrastar. Suponhamos que desde F1 até o F8 tivesse valores. Então, eu selecionei quem eu queria. E como é que eu faço essa seleção de um até o outro? Com 2 pontos, tá? Mas suponhamos que tivesse o valor aqui em A1 e o outro valor tivesse F1. Então, você vai usar ponto, vírgula, o outro valor. Note agora que ele não selecionou de A1 até F1. Ele selecionou apenas A1 e F1. Então, o ponto vírgula é para você selecionar um valor, o outro valor, o outro valor, o outro valor, tá? E os 2 pontos seriam o intervalo de valores. Neste caso aqui, vai ser de 200 até os 50. Por isso que ele ficou A1, 2 pontos, A2. E lembrando que
quando você faz algum tipo de cálculo e se refere-se a uma célula, ele vai calcular o Excel o que contém dentro dessa célula. Logo, ele vai somar, igual soma, né, AB parênteses, o que está em A1 até o que está em A2. Se fosse, por exemplo, aqui na coluna F, igual soma AB parênteses, ó, F1 tem um valor F2, F3, F4, F5, suponhamos, tá? Então, ele ia calcular, por exemplo, F1 tem 10, F2 mais 10, então ele ia somar o que tem F1, o que tem F2, o que tem F3, o que tem F4 e o que tem F5, tá? Os dois pontos. E para finalizar, repetindo novamente, se fosse um ponto vírgula, o que tem F1, ponto vírgula, o que tem, por exemplo, na letra E5. Então, suponhamos que F1 tem 30, E5 tem 20. Ele iria somar dessa maneira, tá? Então, no nosso exemplo aqui vai ser, eu clico e seguro no 200 e arrasto até o 50. Se você quiser digitar, dá certo também, ó. A1, 2 pontos, A2. O Excel seleciona da mesma maneira. Fecha o parêntese e dá Enter, olha só, 250. Perfeito? Para fechar mais o exemplo, vou colocar aqui um valor em D1, 20, tá? E aqui em F1, 40. Vamos fazer uma soma da maneira que eu ensinei no ponto vírgula. Igual soma, abre parêntese, clica uma vez no 200, ponto vírgula, clica no 20, que está em D1, tá? Ponto vírgula, e clica uma vez no 40. Olha só, vou fechar o parêntese, ou seja, ele vai somar o que está em A1, mais o que está em D1, mais o que está em F1. Ou seja, não foi intervalo. Foi uma separação de valores. Um valor mais o outro, mais o outro. Note agora que o valor vai ser 260, perfeito? E para encerrar a maneira de somar, é possível somar também de uma outra maneira. Como? Com esse botão que tem aqui, ó, que é o somatório, ó, total, perfeito? Então, como é que funciona? Vou colocar aqui um valor aqui, por exemplo, de 40. Vou selecionar quem eu quero somar. Neste caso, o 20 e o 40. Selecionei eles dois. Então, eu vou vir aqui, ó, e automaticamente eu clico em soma. Note agora que ele apenas fez a mesma fórmula que eu fiz no exemplo da coluna A. Como é que eu consigo ver a fórmula? Bem, você pode ver a fórmula feita aqui, ó, na barra de fórmulas, como vocês podem ver, tá? E também você pode ver clicando em cima do resultado e apertando a tecla F2. Automaticamente você pode ver que ele fez o igual soma D1, 2 pontos, D2. Legal? Esse foi soma. Vamos para a subtração aqui na próxima aba. Subtração. Vamos pegar aqui 100 em A1 e colocar aqui em B1 30 e colocar aqui em C1 25. Vamos fazer a subtração aqui especificamente na célula A4, tá? Coluna A da linha 4. Igual, clico no 100, menos, clico no 30, menos, clico no 25, dou Enter, automaticamente o meu resultado é 45, perfeito? A subtração só existe dessa maneira de fazer, tá? Vamos agora para o exemplo de multiplicação. Vamos nessa. Você tem aqui 20, tá? E você quer multiplicar por 3. Vamos fazer essa multiplicação aqui na célula A6, coluna da linha 6. Igual, né? Clico no 20, tá? Asterisco é o símbolo de multiplicação dentro do Excel. E eu clico no 3, ou seja, A1 vezes B1. Vou dar Enter e automaticamente tem o valor de 60. Multiplicação também só existe essa maneira de fazer, tá bom? Divisão. Vamos pegar aqui 500 e dividir por 2, tá? Então, vou fazer aqui mesmo, em D1. Igual, clico no 500 e vou usar o sinal da barra, que barra no Excel é divisão. E clico no 2, que no caso aqui vai ser B1. A1 dividido por B1. Resultado 250. Perfeito? Potência. A potência é como se fosse assim, um número elevado ao outro. Por exemplo, o mais comum, 10 elevado ao quadrado, tá? Vamos botar aqui em C, 5 elevado ao cubo. Perfeito? Vamos fazer esse resultado aqui, ó. Vamos fazer aqui esse de 10 ao quadrado na A4, igual, tá? Clica no 10 e o sinal vai ser o acento circunflexo. Como é que você coloca ele? Você segura no seu teclado a tecla Shift, aperta o acento. Em primeira mão ele não vai aparecer, ele só vai aparecer quando você apertar agora a barra de espaço. Notem que ele apareceu, né? Esse acento circunflexo é potência, tá? Potenciação. Então, A1 elevado a A2, que neste exemplo é 10 ao quadrado. Quando você dá Enter, 100, tá? Vamos fazer o exemplo aqui com 5 ao cubo, que é a terceira, né? Igual, clica no 5,
segura Shift, aperta o acento circunflexo, não apareceu. Para ele aparecer, você aperta a barra de espaço. E você clica no 3. 5 ao cubo vai dar um total de 125. Potenciação. Vamos para a raiz, que é nosso penúltimo exemplo. Vamos fazer a raiz quadrada. Lembrando que esse cálculo é para a raiz quadrada. Raiz quadrada de 100. Perfeito? Vamos colocar 100 aqui. Vamos colocar uma raiz quadrada de 200 também. Vamos lá. Igual a palavrinha raiz pode ser minúsculo ou maiúsculo. Você abre o parêntese, tá? E clica simplesmente no valor que você quer calcular a raiz quadrada. Então, dá Enter. A raiz quadrada de 100 é 10. Igual raiz, tá? Abre parêntese, clica no 200, que você quer fazer a raiz quadrada de 200 e dá Enter. Automaticamente ele deu um número fracionado, 14,14. Notem que ele pegou mais casas decimais. Você pode vir aqui neste botão, clicando, claro, no resultado. Vir aqui neste botão e você pode diminuir as casas. Olha só, diminuir para 2 ou nenhuma. Se você colocar nenhuma, fica o valor puro 14. Se você colocar 2 casas, ele ficou o valor fracionado. Neste caso, eu vou deixar fracionado. E para encerrar o nosso exemplo de operações matemáticas, vamos para o cálculo do logaritmo, tá? Logaritmo de 100, base 2. O logaritmo de 400, base 3. Perfeito, vamos lá. Igual log, sendo que é o G mudo. Abre parêntese. Clica no valor que você quer fazer, o cálculo, ponto, vírgula, e você clica na base. Você pode ver aqui, o Excel já dá, o número, ponto, vírgula, base. Então, o logaritmo de 100, base 2, vai ser 6,64. Repetindo aqui em relação às casas decimais, vocês podem ver que eu vou diminuir aqui para 2. Trabalhar sempre com 2, perfeito? E para encerrar aqui, ó, igual log, abre parêntese, clico no 400, que é o número, ponto, vírgula, clico no 3, que é a base, 400, base 3. Fecho o parêntese e dou Enter. E ele também deu o número fracionado. Ó. Vou reduzir aqui as casas decimais para ele ficar com 2 casas. Voltando aqui, revisando o que fizemos, soma, como vocês podem ver, tem essa maneira com o sinal de mais e tem essa maneira com a palavrinha soma e tem essa maneira usando o botão de soma total. Lembrando que essa maneira aqui tem que selecionar os números que você quer somar. Subtração só existe uma maneira, que é com o sinal de menos, tá? Multiplicação também só uma maneira, que é com o sinal de asterisco, perfeito? A divisão também só uma maneira, que é com o sinal de barra. A potência também uma única maneira, que é com acento circunflexo, tá certo? E para encerrar aqui, ó, a raiz é uma palavra, é uma forma de palavra, que é a palavrinha raiz, pode ser minúsculo ou maiúsculo. E o logaritmo também é uma palavrinha de forma, que é log, tá? Pode ser maiúsculo ou minúsculo, perfeito? Dependendo da versão do seu Excel, se você não fechar o parêntese, o próprio Excel fecha automaticamente para você. Vamos só ver aqui, ó, igual log, abre parêntese. Cliquei no 400, ponto, vírgula, cliquei no 3, ou seja, logaritmo de 400, base 2. Não vou fechar o parêntese. Dou Enter, vê o resultado. Quando eu clico nele aqui, ó, no resultado, notem aqui que na barra de fórmula, ele mostra que já tem um parêntese. E se você clicar no resultado e apertar a tecla F2 no teclado, ele também vai mostrar que o Excel ele automaticamente preencheu o parêntese. Essa versão que estamos utilizando é a versão já de 2019, que é o Excel Office 365. Dependendo da sua versão, esse parêntese ele pode não preencher automaticamente, tá bom? Bem, pessoal, essa foi nossa aula de operações matemáticas. Até a próxima aula.